Muito bem, voltando então aqui à aula, a gente tem que organizar agora uma situação que o Revit solicita em relação às etapas do que você está organizando o seu projeto. Então, como a gente está estudando como fazer um estudo de anteprojeto, desde o estudo de viabilidade, né, desde do estudo preliminar até a etapa de anteprojeto, então, tendo isso em mente, a gente gerencia tudo isso dentro das fases do Revit. Então, vocês vão perceber agora que aqui neste arquivo eu já fiz a duplicação de duas vistas. Por quê? Em relação ao 3D principalmente. Como exemplo que eu tirei para vocês compreender como vai ser uma vista onde eu vou verificar todo o estudo inicial, que é o estudo preliminar, e outra vista de 3D que vai ter só o resultado do projeto com o anteprojeto, ok? Então, e como é que eu duplico essa vista? Você simplesmente vai clicar em cima do 3D, clica com o direito, duplicar vista, duplicar, e automaticamente é gerado outra cópia. Ok? Aí essa cópia aqui, eu simplesmente cliquei dentro do texto aqui, ó, para renomear, e coloquei 3D, né? E coloquei estudo volume solar. Então, ele vai ser o estudo preliminar. Como essa vista aqui só foi um exemplo, eu vou deletar ela. Vou deixar somente a que eu já criei aqui e somente a 3D do projeto como um todo mesmo. Aí você vai perguntar, por que que a gente faz isso? De início, eu já fiz essa duplicação para vocês começarem a ver o que vai acontecer aqui quando a gente for gerenciar esses elementos conforme a fase do projeto, ok? E aí vocês perguntam, como é que a gente organiza então essas fases? Você vai vir aqui na opção da disciplina, ó, da grande barra gerenciar, vai vir aqui na opção fases. Nesse gerenciamento de fase, nós temos a fase do projeto, o filtro que pertence à fase e as sobreposições gráficas destes filtros. Quando você vê essa palavra sobreposições de gráfico, nada mais é que as achuras que pinta, né, no caso, que cobre qualquer elemento que tiver representado naquela vista. Então, qual é a sobreposição? Qual é a achura que vai estar naquela mesa, naquela parede, naquele piso, naquele terreno? Então, tudo isso a gente manipula aqui, porque nós temos a sobreposição de superfície, que pinta por fora daquele elemento. Nós temos as achuras, que tem dentro do elemento, que a gente chama de corte, onde corta. O filtro de fase, no caso, vai ser uma situação que você cria, nomenclatura, um filtro, e aí você manipula onde ele vai existir e onde ele vai deixar de existir. E essa opção, onde ele vai é, exibir ou não, enfim, vai ser aqui nas fases de projeto, ok? Essa ferramenta de fases, no contexto muito usual dos escritórios de arquitetura, é mais utilizado no fator de quando eu pego uma obra já existente e aí eu vou fazer uma reforma, vou fazer uma intervenção, e aí você tem como gerenciar, né, manipular cada vista, onde vai exibir o que é existente, o que é demolido e o que é resultado de projeto de construção nova. Então, essa ferramenta é muito utilizada para isso. Mas no nosso contexto educacional aqui que a gente está fazendo, a nossa disciplina, né, de espaço cultural, ateliê de espaço cultural, e aí a gente tem duas etapas a acontecer aqui, que no caso, fazer o estudo preliminar e depois com o resultado na etapa final, o anteprojeto, então a gente vai dentro deste contexto, ok? E aí, como a gente organiza essas situações? Se você quiser fazer do zero, é simplesmente pegar uma fase dessa qualquer, ó, e clicar aqui anterior, que ela vai deixando de existir todas e fica somente na última. E aí vocês vão perceber que quando a gente for criar novas fases, eu tenho aqui que ficar em cima vai ser a fase do passado e aqui ficar embaixo será a fase do futuro. Então, essa primeirinha já está como estudo preliminar. Talvez no template que você está fazendo pode estar outro nome. Então, eu gosto de colocar aqui, ó, como essa primária de estudo preliminar, como a fase primária, ok? Primeira fase, estudo preliminar. E aí a gente vem aqui, ó, depois, e aí surge outra fase, e você coloca a fase. Assim, eu acredito que é bom ter uma fase entre o estudo preliminar e o anteprojeto, onde revela uma situação onde eu posso agregar, em algum momento, os dois fatores, tipo, o que tem de projeto novo e o que tinha ali no momento que eu estava fazendo o estudo preliminar. E essa fase eu gosto de determinar como a fase existente, ok?
E aí depois, acrescentando mais uma fase aqui em depois, você coloca, no caso, como o próprio nome diz, aqui a gente vai ser o resultado, né, deste projeto, o anteprojeto. Ok? Feito isso, agora você vem aqui nos filtros desta fase e você vai criar novos filtros, no caso, para poder organizar essa manipulação sobre os elementos, ok? Eu falo que, para vocês compreenderem, a fase do projeto nada mais é que a composição do momento que estou vendo aquela vista, enquanto os filtros é a manipulação, é a propriedade que eu dou para cada elemento, e esse elemento que eu falo seria uma parede, um piso, a construção em si como todo, o terreno, um elemento. Todos esses elementos eu determino um filtro dentro dele e manipulo se ele vai apresentar naquela fase primária ou na adiante projeto. Compreenderam? E aí, nesses aqui, eu vou só excluir todos esses aqui. Vou excluir esse aqui e vou deixar somente esse. Nesse aqui você pode manipular, você pode até nomear. Nesse eu botei EP como estudo preliminar, onde você faz os conceitos, né, deste estudo. E nesse aqui de mostrar novo, nós vamos chamar ele como o A de ante e P de projeto, o anteprojeto. Que aí, no caso, vai ser em si a construção. Pronto. E aí vem a questão no filtro de cada um, os momentos, né? Por exemplo, tudo que é novo, eu sempre recomendo, tanto no de conceitos quanto de construção, deixar essa situação como por categoria. Por quê? Quando você determina por categoria, as achuras daquele elemento que você está vendo, ela vai ser conforme está sendo a família. Ela não vai ser manipulada. A partir do momento que eu altero aqui, por exemplo, ó, nessa fase, nesse filtro, que tudo que é novo eu colocar que vai ser sobreposição, essa sobreposição vai receber o comando do que foi feito aqui em novo. Compreende? Então, se eu determinar aqui na superfície de projeção da categoria novo, que vai ser, por exemplo, a sobreposição, vai ser uma achura que eu determinar que está sem sobreposição. Se eu determinar, aí, quando eu finalizar aqui no filtro e colocar que é sobreposição, aí vai obedecer aquela configuração, aquela achura que eu determinei aqui. Agora, se eu falo só por categoria, aí quem vai obedecer é as achuras da família onde já foi feito lá uma vez, lá quando criaram aquela família. Ok? Então, nesta opção aqui, nós vamos determinar tudo por categoria. O demolido deixa não exibido, o temporário não exibido. E aqui, no AP novo, a gente vai colocar o existente também por categoria. Ok? Por categoria. Beleza. Desta forma, tudo certo. E sobre essas situações, os status, né, os momentos destas fases, seria interessante você tirar, se no seu template esses padrões de preenchimento tiver alguma achura, você simplesmente clica aqui no padrão e coloca sem sobreposição. Todos eles, dá um OK e vai um por um. Ó. No demolido também, clica e aí tira a sobreposição e OK. Por quê? Eu não estou mexendo com um projeto de reforma onde eu tenho que achurar, diferenciar qual o elemento que vai sair, qual o elemento que vai entrar, tipo uma parede que vai ser demolida, uma parede que vai ser colocada. Aqui nós estamos trabalhando uma manipulação para entender os momentos da fase de projeto. Então, isso aqui é mais um gerenciamento sobre os momentos que a gente está, como se a gente estivesse dentro do escritório. Então, a primeira fase vai ser estudo preliminar, plano de projeto e assim por diante. Então, por isso que esses status aqui desta fase, a gente não coloca nenhuma sobreposição, a gente organiza mais os filtros do que vai acontecer em cada etapa e as fases onde vai ser manipulado todas as etapas de projeto que a gente está trabalhando, ok? Organizou isso, dou um ok, e agora nós vamos poder conseguir manipular a situação visível desta vista. Então, vamos supor, se vocês observar, eu estou aqui no 3D geral, e nele, aqui embaixo, ó, se eu baixar, eu tenho as fases, onde eu manipulo onde fase eu quero estar, e o filtro que eu vou manipular ou não dentro desta fase. Então, esta fase aqui desta vista, eu vou determinar que ela vai ser um anteprojeto. Pronto. E aí, se vocês observarem, quando eu coloquei que o filtro da fase vai ser
de construção e a fase vai ser anteprojeto, agora, ó, observa que aquela modelagem do volume sumiu, ou seja, ficou apenas nesta vista. Eu já estava configurando aqui nesses volumes que essas massas que eu desenvolvi naquelas aulas anteriores são situações que pertencem à fase de estudo preliminar, da etapa de estudo preliminar. Então, toda vez que você cria, você seleciona eles, e aqui, ó, a fase criada, eu determino que é do estudo preliminar, e elas vão deixar de existir no anteprojeto. Porque quando eu falo que vai deixar de existir no anteprojeto, esse volume, quando eu configurar na vista que não é para aparecer no anteprojeto, ele deixa de existir, porque foi demolido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses volumes, então eu vou selecionar segurando o Ctrl e clicando em cada volume. Ó, pronto. Selecionei todos os volumes. E aqui, ó, determino que a fase dele pertence ao estudo preliminar e a fase demolida dele vai ser a partir do anteprojeto. Ok? Vou colocar anteprojeto que é melhor. E aí ele não vai aparecer lá no anteprojeto. Pronto. Outra coisa também é sobre os pisos. Lembra que a gente fez na aula anterior pisos aqui, ó? Vou dar um tabzinho para selecionar. O piso também ele faz parte da fase criada em estudo preliminar, porém ela vai ser demolida no anteprojeto. Eu acho que eu vou até selecionar todos de uma vez, segurando o Ctrl. E aí, ó, dá um tab para pegar, segura o Ctrl e vai selecionando. E aqui vamos dizer que vai demolir no anteprojeto. Perfeito. E agora, ó, se você vir naquela vista que você duplicou, lembra? A gente chegando aqui, olha o que está acontecendo. Aparece-me agora os volumes, né, que a gente determinou. Por quê? Nessa vista de 3D Estudo e Volume, sem selecionar nada, somente com ela aberta, aqui nas propriedades a gente determina, então, que o filtro desta vista ela é de estudo preliminar, vai ser os conceitos, e a fase, o momento que ela vai acontecer, vai ser somente do estudo preliminar, ou seja, existente de projeto, eu não posso mais ver nada dela. Ok? Perfeito. E aí vocês perguntam, para que isso? Porque na hora que você estiver desenvolvendo sua construção e você for montar os painéis, os diagramas e tudo mais, né, as folhas, você tem como ter vistas separadas. E ao mesmo porque o Revit ele é um modelo único, eu trabalho com um projeto onde tudo que é visível, onde é tudo modelado, aliás, onde é tudo construído, ele está num único lugar só. Você não é que nem o AutoCAD, você faz uma vista aqui de um lado, desenha outro desenho do outro, e tudo está na mesma prancheta. Né? E aqui não, é como se fosse um mundo real, onde você está materializando isso de forma tridimensional. Então, você tem que manipular por propriedades o que eu posso ver nesta vista e o que eu posso ver nesta outra vista, com base em cada elemento que você colocou e determinando isso por características dentro dessas propriedades. Compreenderam isso, né? Então, nada mais é que dar parâmetros. Você parametrizou cada situação, ok? Então, é isso que a gente trabalha para organizar o estudo preliminar em relação às fases de momentos que acontece o desenvolvimento desse projeto. Querendo ou não, é a forma correta de se projetar usando o digital, né? a metodologia BIM do que a gente aprende na faculdade em si. Então, toda vez que você for inserir um elemento, só tenha um cuidado de tudo que tiver nele, verificar se a fase dele vai pertencer ao anteprojeto ou se vai para o estudo preliminar, para você depois não confundir onde fica vendo cada situação. Ok? Então, aqui eu vou finalizar essa etapa de como você organiza essa situação das fases e como você manipula em cada elemento. E na próxima aula, agora como aplicar os filtros em relação às achuras para poder colorir cada setorização dessa que está aqui dentro dessa vista de estudo e volume e a parte de incidência solar.